Então, hoje, a gente começa a falar de um assunto que, desde a primeira aula, eu menciono. Por quê? Porque é um assunto extremamente relevante para a prática profissional do cirurgião dentista, que é o medo e a ansiedade no contexto do atendimento odontológico. É muito comum, e a gente vai ver aqui a estatística, né? Qual a porcentagem de pacientes que apresentam medo de dentista e que a grande maioria dos dentistas, para não dizer todos, porque são quase todos, não sabem lidar com esse assunto adequadamente. Não sabem lidar com esse assunto de uma maneira técnica. O que é uma maneira técnica? É a pessoa basear as estratégias que ela está utilizando em alguma descoberta científica, em conhecimentos que foram testados e comprovadamente têm efeito. Por quê? Tem dentista que, claro, com o jeito dele, a pessoa já tem naturalmente um jeito acolhedor, aí ele faz alguma coisa assim e acalma o paciente. Isso é válido também. Mas é a mesma coisa assim, olha, imagina uma pessoa que não estudou odontologia, não sei se vocês sabem, acredito que sim, que tem pessoas que são dentistas práticos. Esse é o nome que se dá. O que é um dentista prático? É aquele dentista que, na verdade, não é dentista, ele não fez faculdade. Ele aprendeu a fazer algumas coisas e faz nas pessoas. E aí tem pessoas, de vez em quando a gente fica sabendo que o CRO, a polícia, prendeu a pessoa que estava com exercício ilegal da profissão e tal. Então, a pessoa eventualmente até sabe fazer alguma coisa, faz daquele jeito, né? Mas não é, a pessoa não tem base teórica, não sabe fazer aquilo direito. A mesma coisa, o dentista que às vezes, né, com o jeitão, quer ajudar o paciente com medo e faz alguma coisa pelo paciente. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas nós, enquanto profissionais, temos a obrigação de conhecer aquilo que está disponível para nós enquanto formação profissional. E a base de formação de psicologia aplicada faz parte das diretrizes curriculares nacionais para o curso de odontologia. O que significa isso? Que, segundo o Ministério da Educação, que baseia essas diretrizes em consultas ao Conselho Federal de Odontologia, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a classe odontológica como um todo, vê que é importante e deve fazer parte da formação do cirurgião dentista os conhecimentos de psicologia aplicada. Então, não é uma coisa assim, um acessório, uma coisa que a gente resolveu dar uma floreada no curso e botar isso. Não, é algo que é necessário ao dentista. Tanto quanto você precisa saber fazer uma anestesia, você precisa conhecer esses princípios que a gente tem estudado desde o começo do semestre. Talvez muitos mais, né? Muitos mais. Se a gente pega, vocês olham aqui atrás, essa fileira de livro que está bem aqui assim, ó, toda ela é de livros de psicologia aplicada à odontologia. Então, há muitos mais assuntos, temas que são importantes para o dentista. O que a gente está vendo aqui é o básico do básico. Digamos assim, é o arroz com feijão. Então, a gente precisa entender a importância dos assuntos. Dando essa importância devida a cada assunto, a gente começa a ter interesse de realmente entender melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai falar a respeito de medo e ansiedade é
Qual a diferença? O que é medo? O que é ansiedade? Então, vamos lá. Quem está ligado nas coisas que a gente vem falando vai entender melhor a diferença de medo e ansiedade. Por quê? Porque, de certa forma, veja, de certa forma, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas de certa forma, a diferença de medo e ansiedade é parecido com a diferença de fuga e esquiva. Lembra que nós estudamos na aula passada fuga e esquiva, que são dois comportamentos controlados por contingências de reforçamento negativo. Então, medo e ansiedade é semelhante. Medo e ansiedade são reações naturais de um ser humano e estão relacionados à necessidade da nossa defesa, da nossa proteção. A diferença deles, no caso do medo, o medo é uma reação que prepara o indivíduo para enfrentar algo que já está diante dele. Lembra lá na fuga? A fuga é um comportamento que é apresentado diante do estímulo aversivo. Então, é um comportamento que a pessoa emite quando ela já está diante do estímulo aversivo. No caso do medo, o medo é a reação que acontece no corpo, na mente da pessoa, quando ela está diante daquilo que ela teme. Ela já está enfrentando o problema na frente dela. Então, é aquela resposta súbita, é aquela resposta rápida de uma descarga de adrenalina no corpo, dispara o coração, o fluxo sanguíneo se desloca, né, das vísceras, dos órgãos internos para a musculatura esquelética, para que o indivíduo ou lute com aquilo que está diante dele ou fuja. Então, o medo é uma reação mais violenta diante de uma necessidade de lutar com aquilo que está ali na frente ou sair correndo. É uma descarga de adrenalina. E a ansiedade? A ansiedade é uma reação que acontece devido a algo que ainda não está acontecendo. A pessoa ela tem uma antecipação apreensiva. O que é uma antecipação apreensiva? A pessoa começa a se preocupar com algo que vai acontecer amanhã, por exemplo. E essa antecipação é acompanhada por sentimentos de tensão, de disforia. A pessoa sente um desconforto, um frio, uma tensão na barriga, né? Às vezes a pessoa sente uns calafrios, não dorme bem, não tem fome. É uma situação que é mantida. É como se fosse uma pequena descarga de adrenalina que mantém uma certa tensão, que não é aquele negócio tão intenso quando a pessoa se depara com o estímulo que dá medo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de cachorro. Então, uma coisa, ela está andando num corredor e se depara com um cachorro na frente dela. Na hora, sim, ela tem uma descarga de adrenalina, ou ela volta para trás correndo, ou ela sobe em cima do que tiver pela frente para ela subir. Outra coisa é a pessoa estar num lugar e ficar pensando, ela sabe que tem um cachorro lá fora e que daqui a pouco ela vai ter que sair para a casa dela e vai ter que passar pelo cachorro. Aí ela fica com esse sentimento apreensivo. Um detalhe importante é assim, no contexto que a gente está utilizando aqui, a palavra ansiedade, ela tem uma conotação sempre negativa. A ansiedade é esse sentimento em relação a algo que eu tenho medo de encontrar no futuro e que provavelmente eu vou ter que encontrar. Gera uma tensão. É diferente do uso que a gente dá para essa palavra no nosso dia a dia. Porque, às vezes,
Por exemplo, às vezes você não vê a sua namorada faz uma semana. Aí você fala assim, eu estou ansioso para te encontrar. Você não está querendo dizer que você está se sentindo mal, que você está tenso. Não, você está querendo dizer que você está com muita vontade de encontrar a pessoa, né? No caso do uso que a gente dá para a palavra ansiedade odontológica, não se aplica essa coisa boa. Estou ansioso para ir no meu dentista. Não é assim. A ansiedade, nesse contexto que a gente está estudando, ela tem uma conotação negativa, de sentimentos ruins, de tensão, que a pessoa fica achando que vai doer, que vai dar alguma coisa errada, a pessoa fica projetando um futuro ruim. E isso faz com que ela comece a ter no corpo dela algumas reações de desconforto, de não ter apetite para comer, não dormir direito, na semana que antecede uma consulta odontológica, por exemplo. Uma coisa importante para vocês saberem, que, no geral, quando a gente fala medo de dentista, ou quando você pega um artigo, por exemplo, escrito falando de ansiedade odontológica, as pessoas não fazem muita essa diferença. Elas usam as duas palavras como se fossem sinônimos. Essencialmente, elas não são. Mas por que elas são usadas como sinônimo? Porque, na verdade, essas coisas elas se misturam. Então, uma pessoa que tem medo de dentista e vai ter uma consulta amanhã, aí você vai falar, então agora ele está sentindo ansiedade, porque ele não está diante do dentista ainda. Correto. Ele sente predominantemente a ansiedade, mas já tem medo presente também. Porque como ele começa a fantasiar o atendimento e as coisas que podem dar errado, de certa forma, na mente da pessoa, aquele desafio já está presente. Então, tem misturado com uma predominante ansiedade, já tem um pouquinho de medo. E quando a pessoa já está no dentista e já está com medo, ela fica fantasiando coisas terríveis que ainda podem acontecer. Daqui a pouco eu posso sentir dor, daqui a pouco pode começar a me dar uma convulsão, daqui a pouco eu posso desmaiar. Conforme ela fica projetando essas coisas, existe misturado com o medo que é predominante na hora do atendimento, existe também a ansiedade. Então essas coisas elas se misturam. Por isso a gente pode usar uma palavra só, ansiedade odontológica ou medo de dentista. A gente sabe que a gente está falando de um fenômeno que envolve medo e ansiedade misturados. No momento anterior à consulta, nos dias, horas que antecedem a consulta, o sentimento predominante é a ansiedade, e durante a consulta, o sentimento predominante é o medo. São coisas diferentes, porém, eles acontecem de forma misturada e a gente pode usar essas palavras de uma maneira mais genérica, como se fossem sinônimos, certo? Vocês vão me ver falando aí durante a aula, medo de dentista, ansiedade odontológica. Na verdade, eu estou falando desse pacote que acontece essa mistura de medo e ansiedade, mas vocês sabem que no fundo, são coisas diferentes. Ok? E tem um outro fenômeno que acontece, que não é medo, não é ansiedade, e que é chamado de fobia. E tem gente que usa o nome fobia como se fosse a mesma coisa que medo de dentista. Professor, mas não é? Não é. Por quê? Porque fobia é um distúrbio com características muito particulares. É um distúrbio que acaba afetando a vida da pessoa como um todo. É, digamos assim, como se fosse um medo extremo,
que afeta a vida da pessoa em todos os aspectos da convivência social, do trabalho da pessoa. Então, a fobia, ela é um distúrbio psiquiátrico que precisa ser diagnosticado e precisa de uma atenção mais detalhada, mais cuidadosa, de preferência de um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, principalmente em graus extremos de fobia. Normalmente, a pessoa que tem fobia odontológica, ela tem outras fobias, outros distúrbios associados. Então, é preciso dar uma atenção especial para essas pessoas. Quando a gente percebe que a pessoa tem um medo de dentista, que é uma coisa assim exagerada, e que ela fala assim, não, eu nem saio de casa, eu nem vou trabalhar, você começa a ver que não é um medo qualquer e que talvez seja interessante envolver um profissional de saúde mental numa situação como essa. Ok. Agora, esses fenômenos, né, o medo, a fobia, ele não acontece assim, 8 ou 80. Ele tem uma graduação. E essa graduação a gente pode dividir, né, de maneira assim, mais grosseira, em 4 faixas. 4 faixas, se a gente for medir a intensidade do medo. A primeira faixa, uma faixa pequenininha, lá no começo, que é essa que vocês veem aqui mais branquinha, é uma faixa de pacientes que não tem medo nenhum de dentista. Não tem ansiedade nenhuma de dentista. São pouquíssimas pessoas. Porque pense aí em você mesmo, né? Vamos supor você que é uma pessoa que vai no dentista, faz tratamento sempre que precisa, né? Agora, mesmo a maioria de nós, mesmo a gente indo, mesmo a gente não deixando de dormir, deixando de comer, né? Mesmo assim, na hora que a gente está lá, na hora que tem que tomar uma anestesia, algum procedimento, a gente tem um certo desconforto psíquico, né? Gera um certo, digamos assim, um medinho. Isso não impede que a gente marque a consulta, isso não impede que a gente vá no dentista, isso não impede que a gente deixe o dentista trabalhar tranquilamente. Mas lá no fundo gera um desconforto, né? Então, no caso, qualquer desconfortozinho desses não cabe nessa faixa aqui. Essa faixa é a pessoa que, para ela, é tranquilo, é como se ele estivesse bebendo água. Então, são poucas as pessoas. A segunda faixa é a maioria de nós. A maioria de nós tem um medo ou ansiedade considerados normais. Que são essas pessoas que eu falei há pouco, que sente assim um medinho, um certo desconforto, dá uma disparadinha no coração, mas a pessoa não deixa de marcar as consultas, né? Uma pessoa, por exemplo, que não gosta de ser furado, tomar vacina, coletar sangue, né? Eu fico me perguntando se tem alguém que gosta, né? Mas eu não gosto. Eu precisei fazer um exame de sangue semana passada, vai lá, tirar sangue. Ah, é gostoso? Não, não é gostoso. Na hora que vai fazer a punção para tirar, dá um desconforto, dá digamos assim, uma travadinha, assim, dá. Mas nem por isso eu deixo de ir, nem por isso na hora lá eu fico tirando o braço, né? Deixo lá, faz o que tem que fazer, terminou, vou embora, continua a minha vida. A maioria de nós faz isso. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que aí já entra nesta próxima fase, que é a pessoa que tem um medo ou ansiedade que é prejudicial. Tem pessoas que, por exemplo, têm tanto medo que não marcam uma consulta odontológica.
Ou quando marcam, daí fica desmarcando, ou não vai, ou vai e vai embora. Tem muita gente que faz isso. Então, já é um medo ou ansiedade que é prejudicial à pessoa. A pessoa não dorme direito nos dias que antecede a consulta, não come direito, fica se sentindo mal, começa a ter alguns outros sintomas físicos que são causados por esse excesso de tensão em relação a um acontecimento futuro. É uma pessoa que tem uma ansiedade exacerbada e que, quando chega no momento da consulta, em algumas situações, entra em colapso nervoso, começa a chorar. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um paciente assim, com algum colega na clínica. Se não tiveram, pode ter certeza. Daqui até vocês se formarem, vai ter algum paciente seu ou de algum colega que vai demonstrar isso. Porque nós temos um número significativo de pessoas, nós vamos ver no próximo slide, que apresentam esse medo ou ansiedade prejudicial. Então, até essa faixa aqui, ó, até essas pessoas com medo e ansiedade normal, se a gente utilizar tudo aquilo que a gente falou sobre uma boa relação com o paciente, estabelecer uma comunicação, né, só aquelas coisas básicas são suficientes para esses pacientes se sentirem bem, tranquilos e valorizarem o seu atendimento. Para essas pessoas aqui, dessa faixa para cima, é preciso algo mais. É preciso, além de ter uma boa relação, uma boa comunicação, de envolver o paciente, tudo aquilo que a gente já falou, é preciso conhecer técnicas de manejo. É preciso saber fazer, por exemplo, análise do comportamento, entender a função do comportamento, qual é o estímulo discriminado, o estímulo antecedente que está sinalizando o momento de determinadas respostas, de determinados comportamentos disruptivos acontecerem. Qual tem sido a consequência? Como é que a gente pode trabalhar nessa contingência para facilitar para o paciente? Se é um paciente que foi condicionado a ter medo, nós vamos ver daqui a pouquinho a etiologia do medo. Se é um paciente que foi condicionado a ter medo, como é que a gente coloca aquele medo em extinção? Olha só. E aí nós sabemos que existe extinção respondente, extinção operante, depende do condicionamento que aconteceu. Então nós precisamos ser capazes de olhar para a situação e determinar qual é a técnica de manejo, como é que eu vou trabalhar com esse paciente para que ele se sinta melhor. Porque para esses pacientes aqui, não adianta só uma conversinha. Para você realmente ajudar um paciente desses, você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do funcionamento das emoções, dos condicionamentos da mente humana. E aí aqui, no extremo, conforme eu falei para vocês, expliquei, um fenômeno à parte chamado de fobia. A fobia, então, é um medo extremo que tem como característica impactar a vida da pessoa de uma forma mais geral. Atrapalha o trabalho da pessoa, atrapalha a vida social da pessoa, atrapalha o dia a dia da pessoa como um todo. E, normalmente, é um distúrbio que faz com que a pessoa tenha problemas, inclusive de saúde, mais genéricos. Normalmente, a pessoa que tem fobia de uma coisa, ela costuma desenvolver fobia de outras coisas também. Então, é uma pessoa que merece daí uma atenção especial e um encaminhamento para um profissional de saúde mental poder auxiliar de forma mais especializada, juntamente com um profissional cirurgião dentista que vai utilizar o conhecimento que ele detém e que pode facilitar para essa pessoa o atendimento. Nós sabemos
pelos estudos que são feitos no mundo todo, que aproximadamente 30%, de 25% a 30% da população sofre de um medo prejudicial. O que significa isso? Prestem atenção no que essa estimativa significa para nós, dentistas. Significa que de 25%, é um quarto da população, não vai ao dentista direito porque tem medo. Você imagina o que significa isso em termos de mercado? Vamos pensar de maneira bem comercial, comercialmente falando. Você daqui a alguns anos vai se formar, vai pegar seu lindo diploma, vai botar num quadro, vai botar na parede do seu consultório e vai ficar esperando chegar a gente no seu consultório, certo? Só que já tem centenas, milhares de dentistas formados. E você vai ter que ganhar um espaço entre esses profissionais. Imagine que tem uma faixa da população que é de 25% a 30% que não vai no dentista direito porque tem medo. Porque a quase totalidade dos profissionais não sabe minimamente como fazer para ajudar essas pessoas. Quando essas pessoas encontram um profissional que sabe o que fazer, elas não trocam de dentista nunca mais na vida. Você ganha essa pessoa para a vida toda e mais. Ela vai falar bem de você sempre que o assunto de dentista aparecer. Está numa festinha de aniversário do filho, aí alguém fala assim, eu vou ter que fazer um canal semana que vem, eu estou com tanto medo. Ela vai falar, mas eu tinha muito medo, mas depois que eu fui no doutor fulano, nunca mais eu tive medo, ele tem umas técnicas. Tá? Aí a pessoa, nossa, onde é que é esse dentista? Então, imagina que tem 25% a 30% da população que quase não vai no dentista, que é uma, digamos, demanda reprimida. É uma parte da população que está lá esperando alguém que ofereça um serviço diferenciado, que vai servir para eles, mas também vai atrair as outras pessoas. Porque, como eu disse, não tem ninguém, ou ninguém não, são poucas as pessoas que não sentem medo nenhum. Todo mundo sente um medinho, que não é prejudicial, que é um medo normal. Agora, para essas pessoas que têm um medo prejudicial, é fundamental encontrar um profissional que saiba o que fazer. E você pode ser esse profissional, desde que você se disponha a aprender tudo isso que a gente está falando desde o começo do semestre até o que a gente vai falar lá no final. Ok? Então, 25% a 30%. Se a tua cidade tem 100 mil habitantes, significa que tem 25 a 30 mil pessoas lá que não se sentem à vontade para ir no dentista, que marca consulta e depois desmarca, que vai no dentista e sai correndo, vai na primeira consulta e não vai mais nas outras. Então, você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. E, consequentemente, isso pode ter um impacto favorável no estabelecimento da sua prática profissional, em termos de um marketing pessoal, de uma pessoa que realmente faz um atendimento diferenciado. Nós sabemos que, em termos de distribuição de gênero, 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 6 homens são acometidos de um medo prejudicial de dentista. Vamos lá, vamos pensar um pouco no que essa informação significa. Eu estou dizendo que é mais comum nas mulheres. 1 a cada 3 mulheres, 1 a cada 6 homens. Ou seja, essa informação que eu acabei de falar dá um entendimento de que o dobro de mulheres tem medo de dentista prejudicial. Ok. Por que será isso?
pesquisadores do mundo todo que chegam nesse resultado, e é no mundo todo semelhante, é bem semelhante os achados, seja na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Brasil, Chile, Argentina, Espanha, enfim. As pessoas que fazem levantamento de medo de dentista chegam em números semelhantes. Praticamente o dobro de mulheres sentem medo de dentista. E aí eles vão se perguntar, né? Ué, mas por quê? O que faz que a mulher tenha mais medo de dentista do que os homens? E a única explicação encontrada por esses pesquisadores é uma questão cultural. Como assim, professor? Como é que a gente mede medo de dentista? Porque se você quer saber, por exemplo, se a pessoa está com febre, você pega um termômetro para medir a temperatura, certo? Como é que você mede medo de dentista para saber se a pessoa tem um medo prejudicial? Eu não estou dizendo aí que nós estamos falando de uma faixa específica de medo prejudicial. Como é que a gente mede esse medo prejudicial? Através de questionários. Então, a maneira de medir medo de dentista é pegar um questionário, e aí existem dezenas de questionários diferentes, desenvolvidos por diferentes pesquisadores, que o próprio paciente vai responder. Às vezes são questionários de múltipla escolha, que ele marca a alternativa, às vezes são respostas que ele dá, mas, de toda forma, sempre é um questionário que é feito com o paciente. E aí vamos pensar na nossa cultura. Na nossa cultura, é valorizado o homem que tem medo das coisas? Não, né? Na nossa cultura, e mundialmente também é assim, é aceitável a mulher ter medo, mas o homem tem que ser o valentão, né? Aquele que enfrenta qualquer coisa, homem não chora. A gente não ouve isso desde que é criança. Isso tem um impacto quando os homens vão preencher os questionários. Então, embora o resultado das pesquisas indiquem que o dobro de mulheres têm um medo prejudicial, os pesquisadores acreditam que isso é um efeito cultural, que as mulheres se sentem mais à vontade para declarar o medo delas quando elas preenchem o questionário, e que os homens não se sentem à vontade para declarar que têm medo. Simples assim. Então, a gente tem que saber que, normalmente, as mulheres vão dizer mais que têm medo. Então, se você for usar algum tipo de ferramenta de diagnóstico de medo no seu consultório, você tem que saber que tem muito homem ali que vai, no resultado, vai dar que não tem um medo prejudicial, mas que é possível que tenha, né? O homem, ele vai relutar mais em admitir que tem medo de dentista. Isso não quer dizer que a gente não pode ajudar a pessoa mesmo assim. Por quê? Porque a gente aprendeu comunicação não verbal. Então, a gente pode detectar uma pessoa que está tensa, que está com uma ansiedade exagerada, que está com medo exagerado, porque a pessoa com medo, qualquer coisinha, ela se ressalta, né? Eu não sei se você já tiver um paciente que às vezes você joga um arzinho para secar um dente a hora que você está fazendo o exame, ele já dá um pulo na cadeira. Então, você vê que essa pessoa, ela está preparada para luta ou fuga. Ela está com adrenalina ali. Então, você não precisa falar. Aí, às vezes, pergunta: você está com medo? Tá? A pessoa: não estou com medo, não. Tal. Mas você está vendo o que está acontecendo. Quer dizer, se você estiver prestando atenção, se você estiver seguindo as coisas que a gente vem conversando, você é capaz de fazer uma leitura da situação que vai além do que a pessoa está declarando para você. Então, isso é muito importante. E aí você não precisa expor a pessoa, falar: não, eu estou vendo que você está aí
você está tremendo, você está contraindo a mão, você está com medo sim, não vem me enganar não. Obviamente que a gente não vai falar isso, mas você pode, observando a situação, adotar estratégias para manejar aquilo sem necessariamente a pessoa ter que admitir que está com medo, certo? Muito bem. E aí, olha só que interessante. Existe algo que os pesquisadores chamam de ciclo vicioso do medo de dentista. Vamos pensar naquela situação que a gente conversou na aula passada sobre fuga e esquiva, que está relacionado com esse ciclo vicioso do medo de dentista. Por quê? Fuga e esquiva são comportamentos controlados por reforçamento negativo. Se você é um aluno estudioso, se você é um estudante consciente, você sabe o que isso significa, que é um comportamento controlado por uma contingência de reforçamento negativo. Você sabe que é um comportamento que tende a aumentar a sua frequência, porque sempre que o paciente faz a fuga ou a esquiva, é retirado um estímulo aversivo do contexto. Então, vamos imaginar aí. Imagine um paciente que tem uma cavidade de cárie classe 1 em um molar inferior, no dente 36, por exemplo. Ele tem aquela classe 1. Se ele fosse ao dentista, provavelmente um dentista experiente não levaria 1 hora para resolver aquilo, né? Seria simples anestesiar, seria simples de isolar, fazer a restauração, uma classe 1, e o paciente iria embora. Só que ele tem medo, e aí ele fica adiando a ida ao dentista. Conforme ele vai adiando, aquele dente que tinha uma perda de mineral que exigiria um preparo só de classe 1, aquela desmineralização começa a se ampliar, se transforma numa classe 2. Da classe 2 começa a ter envolvimento pulpar e, eventualmente, a pessoa começa a ter um abscesso, está morrendo de dor, e aí, nesse momento, ela não aguenta mais, e aí ela vai ao dentista. Só que o que acontece? Se ela fosse no dentista quando a coisa estava simples, eu não teria o emparelhamento de dor e sofrimento com o atendimento odontológico. O dentista resolveria facilmente aquele problema. Mas como ele fica esperando, quando ele vai no dentista, a resolução do problema já não é mais simples. Muitas vezes a anestesia numa situação de abscesso, por exemplo, não é muito fácil de anestesiar um paciente com um abscesso, porque o local da infecção está muito ácido por causa da inflamação, e o anestésico não funciona bem em meio ácido. Então, há uma série de complicadores que fazem com que o paciente tenha confirmado aquele temor dele. Ele começa a ter dor, vai demorar, ele se sente ameaçado, vai emparelhar de novo dor e sofrimento com o atendimento odontológico. Isso faz com que, na próxima vez, ele fique adiando de novo. Então, vira um ciclo. Ele não vai ao dentista, isso faz com que as situações se agravem. Quando ele vai, está muito grave, ele vai sofrer, vai sentir dor, aí ele vai passar mais um tempão sem ir ao dentista, e isso vira um ciclo que vai se alimentando. Condicionamento operante e condicionamento respondente acontecendo. Condicionamento respondente quando há o emparelhamento de dor e sofrimento. Condicionamento operante porque ele vai emitindo comportamentos de fuga e esquiva, vai adiando a ida ao dentista, e isso vai reforçando porque ele está evitando, digamos, o sofrimento. Na verdade, ele está se causando mais sofrimento. E quem pode interferir nesse ciclo vicioso é o dentista.
é o profissional, quando essa pessoa chega para o atendimento, que sabe o que fazer para abrandar, para manejar esse medo de forma adequada, para que ele saia desse ciclo vicioso. Né? Para vocês terem uma ideia, o que os pacientes chegam a fazer, essa foto que vocês estão vendo aí, esse senhor, de medo que ele tem de ir ao dentista, ele próprio extraiu esses dentes que ele está segurando, com essa ferramenta, com esse alicate aí que ele está segurando, para vocês terem uma ideia de que ponto chega o medo de um paciente. Ele tem medo de ir ao dentista. Ele próprio extrai os dentes dele, vai saber como, né? Se ele se anestesia com cachaça, por exemplo, não dá para saber. Mas o fato é que ele próprio, com essa ferramenta, extrai os próprios dentes, e o motivo dele fazer isso é que ele tem medo de ir ao dentista. Ok. Eu já mencionei um pouco, vamos então falar sobre as causas do medo de dentista, sobre a etiologia do medo de dentista. Como é que o medo de dentista começa e como ele é mantido. E aí, eu quero que antes de eu começar a falar dessas causas, vocês entendam a diferença de duas coisas. Uma coisa é um fator causal, igual vocês estão vendo nesse slide. O condicionamento é um fator causal, ele vai causar o medo de dentista. Outra coisa é um fator predisponente. É um fator que ele sozinho não causa o medo de dentista, mas ele deixa a pessoa mais predisposto a ter medo de dentista. Então, nós vamos ver alguns fatores aqui. Alguns deles são fatores causais, e é importante, na sua cabeça, você entender essa diferença e saber essa diferença. Então, alguns deles são fatores causais e alguns deles são fatores predisponentes. Você precisa separar as duas coisas. Mas uma coisa você precisa saber também, além disso, que esses fatores não atuam sozinhos. Eles atuam em conjunto. Muitas vezes, em muitos pacientes, você vai ter vários deles atuando juntos. Qual é o seu papel de profissional? É conseguir enxergar quais os fatores que estão atuando ali, naquele caso específico. Por isso que não adianta você saber uma técnica para usar com um paciente que tem medo e usar só essa técnica com todo mundo. Porque nós vamos ver que há tipos diferentes de medo de dentista, com causas diferentes. Então, você tem que ser capaz de identificar qual é a causa principal, qual é a causa predominante para aquele paciente específico. E, a partir disso, você, então, planejar uma estratégia de manejo desse paciente. Certo? Então, vamos falar desse primeiro fator causal, que é o condicionamento. Tem a ver com o que a gente estudou de análise do comportamento? Claro que tem. Tem tudo a ver. Tem a ver com qual condicionamento, professor? Condicionamento respondente ou condicionamento operante? Os dois. O condicionamento, gravem isso, o condicionamento, ele atua no medo de dentista através de um processo que foi descrito por um autor chamado Maurer. E esse processo é chamado da teoria dos dois fatores de Maurer. Então, se eu perguntar na prova, o que é a teoria dos dois fatores de Maurer? Ou se eu perguntar na prova, como é que o condicionamento atua no medo de dentista?
você tem que explicar a teoria dos dois fatores de Maurer, que é o quê? É a atuação conjunta do condicionamento respondente e do condicionamento operante. Como? Atenção, para você saber explicar isso. Como é que isso acontece mesmo? Imagina uma criança que vai no dentista pela primeira vez e ele sofre muito nessa consulta. Ele sente muita dor, ele sente muito desconforto, ele se sente sem controle da situação, ele se sente ameaçado. O que é isso, professor? Isso é emparelhamento de estímulos. Lembra do pequeno Albert e do ratinho? Toda vez que o Watson colocava o ratinho na frente do pequeno Albert, ele batia numa chapa de aço, fazia um barulho estridente que disparava uma reação de medo no bebê. Depois de um tempo, só de olhar o ratinho, ele tinha uma reação de medo. Isso é reflexo aprendido, condicionamento respondente, que acontece por emparelhamento de estímulos. Então, a pessoa que vai no dentista, às vezes uma vez só, e sofre muito, tem muita dor, muito desconforto, se sente ameaçado, ele começa a apresentar uma reação de medo que é um medo reflexo. Ele pensa no dentista, dispara o coração. Lembra, condicionamento respondente não envolve pensamento. É um reflexo que é disparado automaticamente. Então, a pessoa não tem um controle consciente disso. Então, lembre-se, eu estou explicando o quê? Como é que funciona a teoria de dois fatores na causa do medo. Então, o medo se inicia assim. Se inicia pelo emparelhamento de estímulos, que é um condicionamento respondente. A pessoa tem emparelhado dor, sofrimento com atendimento odontológico. A partir daí, ela apresenta uma resposta reflexa de medo. Condicionamento respondente, primeiro fator. E o segundo fator? A partir daí, a pessoa começa a adiar as consultas odontológicas. Ele tem que ir no dentista, ele sabe que precisa ir no dentista e ele não vai. E quando ele não vai, o que acontece? Ele retira do contexto da vida dele aquela ameaça. Quando ele faz isso, o que está acontecendo nessa situação? Qual é a contingência presente? Você tem que ser capaz de fazer isso. Na prova, pode ter certeza que eu vou descrever algumas situações e você tem que ser capaz de descrever qual é a contingência presente ali. Então, a pessoa pensa em ir no dentista, automaticamente uma resposta de medo. Aí ela decide que não vai marcar dentista. Quando ela decide isso, ela fica tranquila. Então, é um reforçamento negativo, porque ela está adiando a consulta odontológica, porque isso retira um estímulo aversivo. Adia, evita o contato com estímulo aversivo. É um comportamento de esquiva. Então, o medo de dentista ele é mantido dessa forma. Tem um condicionamento respondente que iniciou o medo, mas tem um condicionamento operante que vai mantendo aquilo. Porque cada vez que a pessoa se esquiva das consultas ou foge das consultas, ela tem aquele comportamento reforçado por uma contingência de reforçamento negativo. Então, essa é a teoria de Maurer, a teoria de dois fatores. Condicionamento respondente como iniciador e condicionamento operante como mantenedor daqueles comportamentos. Você precisa saber explicar isso dessa forma que eu expliquei para vocês, tá? E um segundo fator causal
que é o aprendizado social. O que é aprendizado social? Tem muitos pacientes que nunca foram ao dentista, muitas pessoas que nunca foram ao dentista, mas têm medo de dentista. Se elas nunca foram, provavelmente o fator causal não é condicionamento. Porque, em geral, eu vou falar de uma exceção daqui a pouco, mas, em geral, o condicionamento depende de uma experiência da pessoa com aquilo, depende do emparelhamento. Qual é a exceção? A exceção é nos casos de generalização respondente. Lembra que a gente viu lá? Pois é, você não prestou atenção direito na aula, né? Por que é importante a gente saber de generalização respondente? Porque tem pessoas que nunca foram no dentista, mas são pessoas que têm muita experiência, por exemplo, com ambulatório médico, precisaram fazer muito exame de sangue, ou se submeteram a pequenas cirurgias, e aquela experiência desencadeou um medo reflexo que foi generalizado. Isso que é a generalização respondente. Lembra que o pequeno Albert começou a ter medo de coelho, de barba branca? Ele generalizou. Tem situações que a pessoa nunca teve experiência no dentista, nunca foi no dentista, e tem medo do dentista causado por condicionamento. Mas o condicionamento aconteceu em outro contexto e foi generalizado. Muito bem, com exceção dessa situação de generalização, se a pessoa nunca foi no dentista e tem medo, provavelmente a causa é o aprendizado social, que tem duas formas de aprendizado social. Uma delas é chamado de condicionamento vicariante, que é um nome dado por um pesquisador chamado Bandura. O que ele percebeu? Que as pessoas têm o costume de observar como as pessoas reagem a determinadas situações e imitar aquilo. E se você olha aqui algumas figuras que eu busquei aí na internet, como o dentista é retratado. Na maioria das situações, o dentista não é retratado assim como um profissional carinhoso, né? O dentista é normalmente retratado de uma maneira humorística, mas de uma maneira como se fosse um profissional sádico, um profissional que gosta de fazer os outros sofrer, não é isso? E essa imagem negativa acaba contagiando as pessoas, mesmo as que nunca foram no dentista. Elas criam na cabeça delas uma fantasia de que o dentista é realmente aquele profissional torturador, aquele profissional que causa dor nas pessoas. E acreditando nessa fantasia, ela começa a ter medo. Além disso, eu falei que o aprendizado social acontece de duas formas, né? Então, a primeira delas é pela forma como o dentista é retratado na mídia, nos filmes, nas séries, enfim. Sempre que a pessoa vê falando de um dentista, vê um dentista retratado, ele é retratado como um profissional normalmente que causa dor, desconforto, etc. E a outra forma de aprendizado social é quando a pessoa ouve alguém contar. Então, imagina aí que a criança está na hora do almoço na mesa, ouvindo os pais conversarem, o pai foi num dentista de manhã e foi fazer um canal e está lá falando, nossa, eu sofri demais, ele enfiou uma agulha dentro do meu dente, doeu demais. A criança que nunca foi no dentista fica ouvindo aquele relato e começa a pensar que sempre que vai no dentista é daquele jeito. Então, isso é o aprendizado social. Ou a pessoa viu como o dentista é retratado, ou ela ouviu alguém contar ou diretamente para ela ou falar perto dela sobre um atendimento ruim, uma experiência ruim, e a pessoa cria, então, uma imagem negativa
daquele profissional. E aí começa a ter medo, não quer ir naquele profissional pelo que ela ouve falar ou pelo que ela vê na mídia. Ok? Então, esses dois fatores, o condicionamento e o aprendizado social, são os dois fatores causais principais. Você vai ter sempre pelo menos um deles presente. Pode ser os dois, pode ser os dois. Pode ser que a pessoa teve uma experiência ruim e daí ela vai ouvindo as pessoas falar e aquilo vai, de certa forma, aumentando o medo que ela já tem. Agora, existem algumas coisas que são fatores predisponentes. Então, existem, por exemplo, influências biológicas. O que são influências biológicas? Já se verificou que há componentes genéticos que predispõem certas pessoas a desenvolverem distúrbios de ansiedade. Como assim, professor? Assim, ó, tem pessoas que nascem com uma predisposição biológica, uma predisposição genética a ter mais medo das coisas. Então, você pega duas pessoas diferentes, que não sejam irmãos gêmeos, né? Duas pessoas diferentes, elas passam exatamente pela mesma consulta odontológica. Uma delas normal, tranquilo, e a outra vai desenvolver medo. Por quê? Porque ela já tinha uma predisposição para ter medo. E aí, qualquer coisinha que acontece, para ela é motivo daquele medo acontecer. Então, primeiro fator predisponente, influências biológicas. Segundo fator predisponente, fatores cognitivos. O que é cognitivo? É pensamento. Cognição é pensamento. Então, cada pessoa tem uma forma de pensar. Tem pessoas que têm um pensamento, por exemplo, que tudo vai dar errado. A pessoa é muito pessimista. Então, a pessoa pensa em ir no dentista, ela já pensa que ela vai sofrer demais, que vai dar tudo errado, que o dentista vai furar o dente, vai sair lá no cérebro o buraco que o dentista vai fazer. A pessoa catastrofiza tudo na vida dela. Então, algumas pessoas, pela forma como elas pensam, pela forma como elas interpretam a vida. Tem gente, por exemplo, que está indo para o trabalho, fura um pneu do carro. A pessoa para, troca o pneu. Tem algumas pessoas que acontece uma coisa dessas, ela fala assim, ah, que pena, né? Que azar, deixa eu trocar aqui, pronto, e segue com a vida dela. Tem gente que a hora que acontece fala, ai, que desgraça, isso sempre acontece comigo, eu sou um pobre coitado, acabou o meu dia por causa disso. Né? Eu tenho certeza que vocês conhecem isso que eu estou falando, né? Formas diferentes de pensar e que esses fatores cognitivos afetam a maneira como a pessoa conduz a vida. Então, tem pessoas que, pela maneira de pensar, têm mais predisposição a desenvolver medo de dentista. Terceiro fator predisponente, fatores de personalidade. E aí, o que é personalidade, professor? Existe uma classificação feita pelos profissionais de saúde mental do tipo de personalidade. Uma delas, por exemplo, a personalidade neurótica, é um tipo de personalidade. Então, as pessoas que têm uma personalidade classificada como neurótica é uma pessoa que tem mais predisposição a desenvolver medo de dentista. E, por último, o quarto fator predisponente são fatores relacionados à dor. Eu acredito que vocês estudaram lá na fisiologia algo muito importante que diz respeito à dor, que é chamado de limiar de tolerância à dor, que é algo subjetivo. Então, tem pessoas que elas toleram mais estímulos de dor
do que outras. Tem pessoas que qualquer coisinha já é um sofrimento para a pessoa atravessar. E tem pessoas que toleram alguns desconfortos. Ela sente o desconforto, mas não atrapalha a vida dela. Tem gente que qualquer dorzinha de cabeça está tomando analgésico. Tem gente que só toma remédio se a coisa tiver mesmo num extremo. E, obviamente, para a questão do medo de dentista, as pessoas que têm um limiar mais baixo de dor, as pessoas que sofrem por qualquer coisinha, elas têm uma tendência maior a desenvolver medo de dentista. Porque qualquer coisinha que você faz na boca do paciente, para ela já é um sofrimento. Então, é fácil entender como os fatores relacionados à dor predispõem a pessoa a desenvolver medo do dentista. Porque se a pessoa é, digamos, mais sensível à dor, qualquer coisinha ela sofre, ela tem uma predisposição maior a desenvolver o medo de dentista. Certo? Então, são 6 fatores ao todo, sendo que 2 são fatores causais, condicionamento e aprendizado social, e os outros 4 são fatores predisponentes. Uma coisa importante é a gente saber identificar a natureza do medo. Um profissional de saúde, antes de qualquer coisa, ele tem que ter uma preocupação em diagnóstico, de entender o que está acontecendo. Porque, no caso do medo de dentista, ele acontece de forma diferente para cada pessoa. O foco do medo, ele é específico. Algumas pessoas vão focar em alguns aspectos, outras em outros. E se a gente faz esse diagnóstico, se a gente identifica o tipo do medo que a pessoa tem, nós somos capazes de bolar estratégias, de planejar um manejo mais eficaz desse paciente, para conduzir o tratamento dele de uma maneira que para ele seja mais tranquila. E cada vez que você faz isso, você diminui os comportamentos de fuga e esquiva futuros. A pessoa vai ter uma tendência a tudo bem, aquele profissional, eu fiquei mais tranquilo, foi melhor. Cada vez que ele vai fazendo isso, ele tem uma tendência a regressar ao tratamento com mais facilidade. Então, um professor de uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Seattle, professor Milgram, ele desenvolveu um sistema de classificar o medo de dentista em 4 categorias, que ele nomeou. Primeiro, a pessoa que tem medo de estímulos específicos. Segundo, a pessoa que tem medo de catástrofes médicas. Terceiro, a pessoa que tem medo odontológico generalizado. E quarto, a pessoa que é desconfiada da equipe odontológica. Eu vou então explicar para vocês cada um desses tipos na aula de hoje. Na próxima aula, que vai ser daqui 2 semanas, nós vamos falar das técnicas de manejo. E vocês vão ver que tem técnicas que se aplicam mais a pessoas com medo de estímulo específico. Tem técnicas que se aplicam mais à pessoa que é desconfiada da equipe odontológica. Então, você precisa entender a diferença desses tipos e saber diagnosticar o seu paciente. Qual é o tipo de medo que ele tem? Primeiro tipo, a pessoa que tem medo de estímulos específicos. O que significa isso? É aquela pessoa que tem medo de dentista, mas ela não tem medo de tudo. Ela tem medo de algumas coisas no dentista. Por exemplo, tem medo da anestesia. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma fobia de agulha. Ponto final.
O medo dela é de agulha, não interessa se é no dentista, se é no médico, se é no laboratório de exame, ela não gosta de agulha. O resto, para ela, tudo bem. Então, perceba que é um estímulo específico. Ela consegue identificar, pode ser mais de um? Pode. Por exemplo, a pessoa pode ter medo de agulha e medo do motorzinho. Pronto. Mas ainda assim, são estímulos específicos. Ela consegue identificar especificamente o que é que ela tem medo no consultório. No restante do tempo, quando se está fazendo outras coisas, ela está de boa, ela está tranquila. O problema dela é com algumas coisas especificamente. Então, essa pessoa, ela é classificada que é uma pessoa que tem medo de estímulos específicos. Vamos só começar a antecipar, vou dar um pequeno spoiler, né? Quando a gente fala de tratamento, de manejo de medo, uma pessoa que tem medo de estímulo específico, eu tenho que dessensibilizar essa pessoa. Eu tenho que utilizar alguma técnica que seja direcionada especificamente para aquele momento que ela tem medo. Não é uma coisa generalizada, é só aquilo ali. Segundo tipo de medo é o paciente que tem medo de catástrofes médicas. Então, vamos entender isso. Na verdade, a pessoa não tem medo do tratamento odontológico em si. O problema não é tomar anestesia, o problema não é fazer o preparo cavitário, o problema é que ele tem medo que aconteça alguma coisa grave com ele ali, que ele tenha uma convulsão, que ele tenha um desmaio, que ele tenha uma parada cardíaca, que ele vai engolir alguma coisa e se sufocar, que o dentista vai fazer um corte errado e ele vai sangrar até morrer. Ou seja, o medo dele é um medo de morrer, é um medo de acontecer alguma coisa grave e ele não ter o socorro devido, o socorro apropriado. Então, vamos pensar um pouquinho junto comigo. Uma pessoa dessa, para começo de conversa, não está com medo de dentista, né? Será que é uma pessoa que o fator cognitivo tem uma importância? Com certeza que sim, porque é uma pessoa que fica catastrofizando, ela fica imaginando um monte de coisa ruim que pode acontecer. Então, para uma pessoa dessa, conversar e explicar as coisas é muito importante. Para uma pessoa dessa, todas aquelas coisas que a gente falou desde o começo do semestre, sobre construir uma relação de confiança em que, desde a sua postura profissional, lembra lá, comunicação não verbal, a imagem do dentista, como você se veste, como você se apresenta, como o seu consultório, o que seu consultório comunica para a pessoa. Então, todos aqueles fatores de rapport com o paciente, de transferência, contra-transferência, todas aquelas coisas influenciam na confiança da pessoa, que para este tipo de medo faz toda a diferença. A pessoa que tem medo de catástrofes médicas, se ela está com um dentista que inspira confiança, ela fica mais tranquila. E é claro que é possível para esse tipo de paciente que tem medo de catástrofe médica, você fazer algumas técnicas que nós vamos ver na próxima aula, que deixa ela mais tranquila no momento do atendimento. Mas é fundamental que você crie uma relação de confiança com essas pessoas, e para isso você tem que observar tudo que a gente falou desde o começo do semestre até agora. Terceiro tipo de medo é o medo odontológico generalizado. É aquele paciente que tem medo de dentista, mas ele não tem, assim, o problema dele não é só na hora da anestesia, ou só na hora que o motorzinho está ligado. Ele chega no consultório já com medo. Ele tem medo de tudo. Você joga arzinho, ele tem medo. Se você está fazendo uma limpeza, ele tem medo. Qualquer coisa,
ele está com medo. Então, um paciente como esse, é muito provável que haja um componente de generalização respondente. Como assim? De novo, eu falei disso agora há pouco. É um paciente que ele foi condicionado, que ele teve um emparelhamento de estímulos específico, mas que ele generalizou. Ele não ficou só naquela coisinha. Por exemplo, o paciente que só tem medo de tomar anestesia. Ele generalizou. Tudo para ele provoca o medo. Então, é um medo provavelmente condicionado, mas que não tem como objeto algo específico. E aí a gente tem que pensar numa maneira de provocar a extinção ou de fazer um contracondicionamento para que essa generalização se desfaça e que a gente possa, aos poucos, trabalhar de forma mais específica e colocar em extinção os condicionamentos reflexos que ele tem. Para isso, todos os princípios que nós estudamos na análise do comportamento são importantes. E, por último, o quarto tipo, que na verdade, não é um paciente que tem medo, no sentido específico da palavra, medo. Ele é um paciente que é desconfiado da equipe odontológica. Ele é um paciente que desconfia se o dentista sabe mesmo o que está fazendo, se o dentista não está querendo só roubar o dinheiro dele, não fica inventando o tratamento, né? Se o dentista sabe mesmo fazer, se não vai dar errado. É aquele paciente que fica ouvindo notícia de coisas que deram errado, de dentista que está sendo processado não sei aonde, e já fica imaginando que o profissional vai cometer algum erro, que vai fazer alguma coisa errada, que vai fazer alguma coisa que não precisa. E essa pessoa, muitas vezes, o comportamento dela no consultório dá a impressão para a gente que ela tem medo. Porque tudo que a gente vai fazer, ela está ressabiada. Mas se você começar a prestar uma atenção maior, se você se esforçar para fazer essa diferença proposta por Milgram, que é você ver realmente qual é o tipo de medo, você é capaz de identificar que, na verdade, essa pessoa ela tem uma desconfiança. E aí, obviamente, se é uma pessoa desconfiada, o que você precisa? Você precisa colocar em prática as coisas que a gente vem falando. Então, construir uma relação de participação mútua, na qual o paciente participa das decisões, em que você mostra para ele os seus achados clínicos, os seus achados laboratoriais, explica para ele algumas decisões de tratamento, dá para ele opções que ele possa escolher entre alternativas diferentes de tratamento. Envolver esse paciente, de fato, no tratamento vai deixando esse paciente mais tranquilo. Ele é capaz de ver que você não está escondendo nada dele, que você realmente está fazendo um diagnóstico bem embasado nos achados clínicos e nos achados laboratoriais. Então, um paciente desse, se você souber conduzir o atendimento dele da forma que a gente vem recomendando, né, com uma abordagem biopsicossocial, com um tipo de relação de participação mútua, de relação interpessoal, você consegue fazer com que essa pessoa, aos poucos, desenvolva uma confiança em você. E aí o seu atendimento, o procedimento, né? Porque uma coisa é importante vocês entenderem, além do impacto para a vida do paciente, o paciente que tem medo de dentista, além do impacto na vida dele, qual é o principal impacto na vida do paciente? É a deterioração da saúde bucal. Obviamente, tem vários impactos. Vocês vão ver num texto que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma digital, que tem vários impactos na vida da pessoa. Claro que quanto mais severo o medo, mais impactos. Mas o impacto mais direto é na saúde bucal do paciente, a deterioração da saúde bucal.
Então, claro que tudo isso que a gente está falando, que pode ser feito para ajudar o paciente que tem medo de dentista, beneficia o paciente. Mas você tem que entender que beneficia também você, profissional. Por que que beneficia você, profissional? Porque você passa a ter mais facilidade de atender. Porque atender uma pessoa que está com medo é muito complicado. Ele tem muitos comportamentos que atrapalham você fazer o procedimento. Uma coisa que às vezes você faria em 40 minutos, às vezes você leva 1 hora, porque a maneira como o paciente ele não está colaborando direito, né? Não fica com a boca aberta o tempo necessário, e isso te atrapalha. Então, quando você adota medidas para ajudar o paciente, para fazer o manejo desse medo de dentista, você melhora as coisas para o paciente, mas você melhora o seu trabalho também. Fica mais tranquilo, mais fácil de trabalhar. É muito tenso para nós profissionais estarmos atendendo alguém que está ressabiado, que dá um pulo cada coisa que você faz. Então, na medida em que você torna mais fácil para a pessoa estar ali, você facilita o seu trabalho também. Ok, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos essa primeira parte a respeito do medo de dentista. E nós continuaremos daqui 2 semanas com a nossa aula falando do manejo do paciente que tem medo de dentista. Eu vou colocar de novo.